Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jardim da Márcia. Hoje é dia de comparar várias suculentas. Vou comparar Fred Ivles com Douglas Hut, Sichuensis com Concrete Jungle e várias outras aí que eu vou colocar no vídeo. Espero que gostem, aproveite bastante. Se for útil para você, deixa já o like para mim e inscreva-se no canal, me siga no Instagram. Eu estou como Jardim da Márcia. Bora pro vídeo? Bom, gente, eu vou fazer hoje a comparação, então, da Fred Ivles, que é essa daqui, com a Douglas Hut e a minha Gisele. Essas três plantas, de fato, são muito próximas. Eu não sei, a Gisele é Graptoveria? Deve ser. Bom, vamos começar pela Fred Ivles. Fred Ivles, no meu cultivo, eu considero essa suculenta de fácil cultivo. A característica dela, ela cresce, se ela for só uma cabeça, você tiver uma única cabeça no pé, ela vai crescer bastante, ela vai ficar bem grandona, ela chega até uns 25 centímetros de diâmetro, 20, né? Mais ou menos uma planta dessa daqui. E aí depois ela começa a brotar mais no caule, embaixo, começa a vir por baixo algumas mais mudas, tá? Essa planta é extremamente rústica, aguenta muito mesmo ficar no tempo, pode ficar na chuva, no sol. Uma planta que necessita de bastante sol. Quanto mais sol, mais estresse ela vai ficando nessa coloração aqui, ó. Geralmente, pode observar que as folhas mais velhas dela é que pegam mais essa coloração, tá vendo? Tirar ali das pedras para vocês não confundirem a coloração, né? Essa é uma planta aqui que vai muito bem mesmo no tempo. E a característica maior dela é essa coloração aqui, ó. Hoje em dia é uma planta bem comum, bem de fácil acesso, muito popular. E eu considero belíssima. Ela tem esse formato de folha longilíneo, né? Nas folhas jovens ela tem um vinco no meio, tá vendo? Agora, qual que é a diferença dela com a Gisele? Eu tenho essa aqui como Gisele, tá? Ó, a Gisele, diferente dela, a folha aqui, ó, a base dela é mais abertinha, mais arredondada. A coloração difere um pouco também, porque ela é levemente rosada. A Gisele também pode ficar com uma roseta maior. Essas duas aqui, esses dois vasos, ó, vou colocar bem do lado para vocês verem a diferença das rosetas e do formato da folha, tá vendo? A base dela é mais larga aqui é mais longilíneo, mais comprido. E aqui é mais arredondado. Aqui é mais acobreado, acinzentado, alaranjado. Aqui é mais rosado, o miolo dela um pouquinho mais amarelado do que laranja, né? O crescimento dessa daqui é muito semelhante a essa daqui. A Douglas Hut também pode ter o mesmo tipo de crescimento dela, tá? A minha tá assim em formato de buquê. Aqui, o formato da folha não é tão longilíneo como o formato da Fred Ivles. A questão, gente, ó, vou colocar uma bem de pertinho para vocês verem. Que é essa daqui, ó, que essa aqui tá bem característica. A característica mais marcante da Douglas Hut são essas manchas na folha. Vocês estão conseguindo enxergar as manchas? Tá vendo essa mancha aqui, ó, na folha, ó? A Douglas Hut, ela tem essas manchas em todas as folhas.
Eu vou colocar uma flechinha para indicar para vocês, ó, onde é que são essas manchas na folha. Ela é rosada. Essa Douglas Hut aqui, ó, perto da Gisele, ó. É um formato mais próximo. Só que a Gisele tem a folha mais espessa, ela fica com a folha mais gordinha. A Douglas não. Tá dando pra ver, gente? Olha só. Uma tem a mancha e a outra não tem mancha. Essa aqui tem um vinco no centro da folha. Essa daqui tem um vinco bem levinho. A espessura da folha dessa daqui é mais fina. Tá vendo as manchinhas na folha, gente? Ó. Até no verso dá pra ver as manchas. Já essa daqui não tem mancha nenhuma, ó. E olha como essa aqui é a folha mais espessa, mais gorda. E olha só perto da Fred Ives, como é diferente. Será que tá dando para notar a diferença delas? É bem diferentinha, né? A Douglas Hut, gente, não é uma planta de fácil cultivo. Ela pega muitíssimo olho negro. Se possível, você tem que proteger ela da chuva. Pode ver que ela tá cheia de sulfato de cobre. Ela pega muito olho negro se ela pegar chuva, tá? Essa é uma planta que não pode pegar chuva. Comigo, ela parece muito Firestorm. Ela funga muito. Então, não é uma planta que você deva cultivar ela no tempo com sol e com chuva. Sol tudo bem, chuva não dá não. Disso, como ela é uma planta que funga, eu tenho que sempre deixar ela no beiral. Tentar proteger ela. Quando ela começar a fungar, eu vou lá, tiro todas as folhas fungadas e passo sulfato de cobre. Morrer, morreu. Sobreviver, sobreviveu. É assim que vai. É uma planta que vai e volta, né? É uma planta que chega nessa época do ano, ela fica feia. Aí depois, quando acaba a temporada de chuvas, eu faço replantio. Aí ela cresce bonita, fica cheinha assim, ó, tá vendo? Aí depois ela vai enfeiando novamente na temporada de chuvas. É um ciclo que se repete anualmente aqui comigo, essa Douglas Hut. Não sou muito fã por causa disso, ela me dá trabalho. Olha, gente, agora eu quero comparar essa aqui, ó, que é a Jinjohee. O nome eu vou deixar na tela para vocês. Olha bem como é que ela é. Ela é meio beijinha, meio arroxadinha, cinzentada. Arroxada não, acinzentada, né? Cinza. Essa planta aqui, ela se parece um pouco com a Beverly, que eu vou pegar agora para vocês aqui, gente, ó. Eu acho ela levemente parecida com a Beverly. A Beverly é mais gordinha. Ela já tem uma folha menos espessa, menos gordinha, né, ó. A cor é a cor é igual, praticamente igual. A diferença só é na espessura da folha. A Beverly é gordinha e ela é mais magrinha. Olha só, a Beverly cresce mais. Eu não sei se essa Jinjohee cresce mais, mas eu achei ela bem parecida com a Beverly. O que vocês acham também? Também acham parecidas, ó? Só que dá pra ver que uma é mais gordinha que a outra, não dá? Olha só. Nesses termos, eu acho até a Beverly mais bonita, né? Que eu prefiro folhas mais gordinhas. Só pra vocês terem noção, essa daqui do lado é a Orion. Mas já é bem diferente, né? Olha, gente, eu também acho que ela é parecida com a Silver Queen. O que vocês acham? A Silver Queen, a coloração dela puxa um pouquinho mais pro laranja embaixo. E a folha da Silver Queen é um pouco mais alongada, né? Silver Queen é essa daqui, né, gente, ó. E essa aqui é a Jinjohee. Mas eu acho que tem uma leve semelhança entre elas. Entre as três, eu acho que essas duas aqui são as mais parecidas. Essa com essa, né? Todas aqui eu gosto mais dessa. Acho mais bonitinha.
Essa aqui, gente, sempre me perguntam a ideia. Essa aqui é uma híbrida de Gila, eu acho, tá? Não se comprei no supermercado. Essa aqui eu também não sei a identificação, não. Uma Gavoide. Essa aqui, gente, é a Xixiensis. Essas manchas coloridas aqui é de sulfato de cobre. Essa é uma plantinha, gente, que é uma planta mais rara, tá? É uma espécie que você encontra na natureza. É bem gordinha e a característica dela são essas marcas na folha, tá vendo? Ó? Esses desenhos na folha, né? Infelizmente ela tá bem manchadinha aí no momento, mas não tem jeito, como eu cultivo ela no tempo, essa é uma planta bem sensível também a excesso de água, tá vendo que ela tá toda rachada, ó? Isso aqui é excesso de água, né? Eu cultivo ela aqui, mais protegidinha. Ela pega a chuva lateral. Eu acho que ela é muito parecida com a Echeveria Concrete Jungle, né? Mas ela é parecida porque é uma híbrida dela, ó. É uma híbrida. Essa daqui, a mãe dela é essa aqui e a Runione, né? Olha aqui, ó. Ela tem os mesmos desenhos das Xixiensis. A diferença é a espessura da folha. Essa daqui é bem menos espessa, essa é mais gorda, mais firme. Essa daqui, gente, qual que é a minha história com ela? Eu comprei uma muda, perdi a muda e depois eu fiz muda por folha. Depois de um pouco mais de um ano, né? Um ano, consegui várias mudas dela por folha. Mas demora para crescer, né, gente? Para ela voltar a ser uma planta grande. Agora ela tá aqui crescendo no meu cultivo, mais adaptadinha ao tempo e ao sol. Tá começando a adaptar mais ao sol. É uma planta que demorou para crescer e eu acho um pouco mais sensível à água, sim, tá? Tanto a mamãe, tanto essa aqui, como essa eu achei mais sensível, tanto que eu perdi a planta mãe. Aqui, olha. Eu tô cultivando ela um pouco mais resguardada do sol ainda, né? Porque eu tirei ela do berçário há pouco tempo. E tô colocando ela aqui, ó. Opa! Aqui. Não cai não, bichinho. Eu tenho várias mudas dela, ainda pequenas, ó. Tá vendo? Essas aqui são todas feitas por folha. Ainda bem pequena essa aqui. Eu plantei ela aqui, ó. Outra muda, outro trio que veio por folha. E eu separei do vasinho que tava tudo engruvinhado. E eu fui separando. Quando ela já tá maiorzinha, né? Que eu tirei ela para garantir. Como é uma espécie sensível, eu quis garantir. Aí eu plantei ela aqui, vamos ver o que vai virar. Também aqui não pega tanto sol, é um pouco menos de sol. E eu vou falar agora da Julaina. Eu chamo essa planta de Julaina, mas já me falaram que o nome dela também pode ser Juliana. Aqui, gente, no Brasil, quem me falou isso foi uma pessoa que mora no exterior. Que aqui no Brasil, tem duas plantas que atendem pelo nome de Juliana. Se você puser no Google Echeveria Juliana, você vai encontrar esta planta aqui e vai encontrar uma que parece com a Jinjori. Parece com essa aqui, ó. Também ela atende pelo nome de Juliana. Eu acho essa planta levemente, não sei, gente, eu tenho isso na minha cabeça. Quando eu comecei a observar bem essa plantinha aqui, eu achei que ela lembra bastante a Suyon. Eu vou mostrar a Suyon aqui para vocês. A folha da Suyon é mais arredondada. Ó, tá vendo? A folha dela é mais arredondada. Mas o jeitinho dela me lembra a Suyon.
o jeito de crescer, desordenado. Essa é uma planta que fica com uma folha grande e depois fica pequena. É uma planta meio desordenada, parece, sabe? Agora ela tá ainda com o formato mais bonitinho, mas tem hora que ela fica com uns formatos muito doido. E a Suyon tem essas loucuras também. Ela fica um pouco assim, ó, tem hora que tá grandona, tem hora que tá pequenininha. É uma planta também que tem um crescimento meio desordenado aqui no meu cultivo. E de ladinho, tá vendo, ó? Eu não sei. Ó, me lembra levemente. Acho engraçado isso. Ó, vou mostrar aqui. Eu fiz essas mudas da Juliana ou Julaina por folha. Vocês acham que é parecido? Nossa, gente, por que tá ficando escuro? Ó. Não sei porque eu acho parecido essas plantas aqui, essas duas. De verdade, eu acho mesmo parecido. Outra que também eu acho que parece um pouco é a Montserrat. Eu acho que a cor, a textura da folha, talvez porque eu vejo ao vivo, né? Talvez seja por isso que eu acho que é tão parecido. Essa aqui então é filhote de folha dessa daqui, ó. E outra que eu também acho bem parecida no jeitinho é essa aqui, ó. Aqui não tá tão parecida no vídeo. A Lexus. Lexus? É. Só que a Lexus é rosada, né? E essas aqui são avermelhadas. Acho que essas duas aqui são as mais próximas. A Lexus não. É que a Lexus cresce também desse jeito, ó. Meio em torre, assim. Parece um crescimento meio empilhadinho, né? Achei uma Suyon bebê. Ó, vejam como são parecidas. Essa de cá que tá no potinho é a Juliana. E essa de cá no tronquinho é a Suyon. Fala se não é parecido. Quando eu vi essa planta aqui, ó, a Juliana bebê, eu falei, nossa, mas é a Suyon escrita. Eu achei até que era Suyon. Aí eu falei, não, mas eu não tenho broto de Suyon mais, eu não fiz, né? Aí que eu falei, ah não, gente, essa aqui é a Juliana. Olha como parece a Suyon quando é neném, ó. Por isso que eu fico achando meio parecida. Quando ela é adulta já não parece tanto, mas quando é neném parece demais da conta, muda. É muito parecida. Ah, não vai dar para vocês verem, não. Ó. É engraçado, né? De cultivo, essa daqui não gosta de ficar no tempo, né? Se ela ficar no tempo, ela pega bastante olho negro, perde muita folha. Já essa daqui não ligou muito, não. No ano passado ela foi bem, e aí ela fica crescendo desse jeito, bem alta, e depois ela também dá umas mudadas no formato da folha. Essa planta aqui, ó. Ela é um pouco diferente, assim, o crescimento dela. Gente, por fim, eu queria comparar a Super Primavera. Toda vez que eu olho para a Super Primavera, eu lembro, sabe, da Milky Way. Nossa, Marcia, mas a Milky Way, ela não tem nada a ver... Oi, caiu uma folhinha. Não tem nada a ver com a Super Primavera. Olha só a Milky Way e a Super Primavera. Essa daqui, gente, é a Milky Way... Na sua versão, bastante água, pouco estresse. Olha aqui, ó. Essa é a Milky Way que a gente vê em viveiro, né? Sendo vendida em viveiro. É uma planta que mal você toca, ela já cai a folhinha. É uma planta que, nessa forma aqui, ó, ela pode despetalar muito facilmente. Ela brota por folha muito facilmente. Todas as folhas da haste floral dela brotam. Já essa daqui, tá vendo? Não tem nada a ver, né? Mas eu acho essa Super Primavera parecida com a Milky Way quando a Milky Way está estressada. Essa aqui é a Milky Way estressada,
com bastante sol, ó. Aqui ela tá com menos, né, ó. Mas com bastante sol, ela é assim. E aí eu acho que lembra um pouco, tá vendo, ó? Essa Milky Way. Pra Milky Way ficar assim, gente, bem estressada, é bastante sol e pouca água, tá? Ou então plantar ela num vaso de barro, que eu acho que ela vai ficar assim também. A Milky Way, quando ela é cultivada desse jeito assim, ó, ela despetala menos. Tanto é que as folhas dela são bem mais firmes, ó. Diferente daqui, ó, né? Aqui, ó, quase não cai. E fica bem durinho. Então, a Milky Way, eu acho que lembra a Super Primavera quando é cultivada dessa forma, bastante estressada. A Super Primavera sem estresse é engraçadinha, ó. Essa aqui é a Super Primavera sem estresse. Tá sem estresse porque ela tá na chuva, com poucas horas de sol, 5 horas, 4 horas de sol. Essa daqui fica 7 horas de sol e tava num vaso de barro. Agora que eu pus ela nessa lata alta, então acho que ela vai crescer mais. Já essa daqui, ó, já tá bem. Veja a diferença da roseta, gente, ó. Né? Olha aqui, ó. É a mesma planta, cultivada de maneira diferente. Plantas mais compactas são mais resistentes a pragas e a tudo, tá? Pedra, chuva de pedra, tudo elas são mais fortes. Mesma planta cultivada, só que de forma um pouquinho diferentes. A diferença aqui, gente, é de que o ursinho tá ali e essa daqui, ó, tá aqui no meio. Só que essa aqui pega bem mais sol do que essa daqui. Engraçado, né? Então, gente, ó, elas não são iguais, mas a coloração me lembra bastante a Milky Way estressada. Bom, gente, é isso que eu queria comparar com vocês hoje. Espero que tenham gostado do vídeo. Comenta aí quais vocês acharam mais semelhantes. E não esquece de deixar o like e inscrever-se no canal. Até a próxima. Tchau! E a Nina, antes da chuva... Ai, meu Deus, oh, meu Deus, você veio, amor! A carinha dela... Ai, meu Deus do céu. Gente, vai chover daqui a pouco, né, Nina? Como que a gente vai fazer para passear hoje? Fala pra mim. Vai ter que ser na chuva, mamãe. Vai ter que ser na chuva, né? Tchau, gente.